Olá, queridos atores místicos. Sim, atores místicos, porque essa vida, como nós a vemos aqui na Terra, é um grande circo místico, um circo transcendental. Eu tirei essa expressão circo místico de um disco do Chico Buarque e do Edu Lobo, né, para uma peça. O disco era a trilha sonora de uma peça de teatro. E eu acho, e tenho ouvido muita gente falar, que nós somos personagens, né? Uma moça, uma youtuber, a Maia Andrade, que eu considero minha madrinha nesse caminho do autoconhecimento. Ela me trouxe e me traz muitas informações, muitas compreensões, muitos entendimentos. E, aliás, eu acho que é por causa dela que. Acho não, né? É por causa dela que eu estou fazendo essa série de vídeos sobre o livro Conversando com Deus, né? Os três livros, a trilogia Conversando com Deus. Porque a Mai falava muito nos vídeos dela, ela sempre citava esse livro, né? Conversando com Deus, do Neil Donald Walsh, e ela sempre falava assim: se você quer saber, você tem perguntas para fazer para Deus, que você não tem as respostas ainda, leia esse livro que você vai ver que essas suas perguntas devem estar lá, as respostas para as suas perguntas devem estar lá. Ela conta, né, que ela estava lendo o livro e de repente começava a chorar, emocionada, porque eram respostas que falavam fundo na alma dela, né? E eu tenho vivido essa mesma situação com o livro Conversando com Deus, porque as coisas que Deus fala ali me tocam muito, são muito, né? Parece que uma coisa que eu esperava que encontrar ainda nessa minha vida, porque eu passei por muitas religiões, né? Por várias religiões, eu li bastante, procurei muito, e não achava lugar nenhum aonde eu me sentisse confortável, onde eu me sentisse à vontade, como eu me sinto nesse livro, nessas falas de Deus, né? Para mim, esse livro preencheu uma lacuna que fazia tempo que eu procurava preencher, né? Então, as perguntas do Nil são perguntas que nós, acho que, né, todo mundo faz. E, e as respostas de Deus são muito claras, muito convincentes, né? Fazem todo sentido, né? Não são respostas lógicas, né? Não é uma questão de lógica, é uma questão de encaixar, né, no que você pensa que deva ser o místico, o divino, né? Bom, então continuando, algumas explanações sobre o primeiro livro e o primeiro capítulo ainda, né? Vou falar mais um pouco sobre o primeiro capítulo. É, no vídeo anterior, eu falei de, de que a gente tem duas opções, dois pensamentos responsáveis, o amor e o medo. E, e a gente, né, na humanidade, vem escolhendo, fazendo escolhas
muito baseadas no medo, né? E foi criando uma sociedade muito problemática, porque não foi uma sociedade orientada pelo amor, mas muito mais pelo medo. E disso, né, vem de uma primeira mentira que se você não acredita no amor incondicional de Deus, né, você sente que então não pode confiar em Deus. Você precisa merecer, ter merecimento, né, para ter o amor de Deus. Se o amor de Deus é condicional, o resultado da sua vida é incerto, né? Você pode ir para o paraíso, para o céu, ou você pode ir para o inferno. E todos, né, têm medo do inferno. E aí, se você tem medo, toda a ação, tudo que você faz é uma reação a esse medo, né? Se nós não temos o amor de Deus, ou nós temos medo de perder o amor de Deus. E de onde que vem isso, né? Deus fala aí no livro que vem dos nossos próprios pais numa bola de neve, né? Os pais passam para os filhos para os seus filhos, e essa reação por medo se perpetua, né? E os pais são as pessoas que nós mais amamos, mais ouvimos na vida, né? Normalmente. Então, se eles nos dizem que a gente precisa ser bom para ser amado, se as crianças, né, muitas vezes ficam têm medo de desagradar os pais, de desagradar os professores, os adultos, né? De onde vem a necessidade das crianças de agradarem muito seus pais, seus professores, de serem queridas por elas? Da insegurança, né? De achar que o amor é condicional, né? Que você precisa merecer. Então você sempre está pisando em ovos, né? Você precisa acertar para ser amado. Deus coloca isso de uma forma muito veemente, que a gente projeta em Deus o papel do pai ainda, né? Do masculino, do pai enérgico, forte, que pune, né? E, e isso cria em nós um sentimento de que Deus, se não punir, né, um Deus não punitivo, seria uma ideia maravilhosa demais, seria bom demais, né? Que não pode ser tão bom assim, tão fácil. Você não precisa fazer nada para ter o amor de Deus, é tão fácil, né? E além do que, se você pensar num Deus que não pune, que é puro amor, vai contra toda a teologia humana. Todas as religiões falam em merecimento, em céu e inferno, né? Todas essas questões. Bom, essa visão perpetuada, não estou enxergando direito aqui umas coisas. Essa visão perpetuada, né, do amor como uma coisa, como um sentimento condicional, ela nos impede de ver o amor como realmente é, né? Tanto que para a maioria das pessoas, você falar em amor, amor incondicional, é uma coisa
tá completamente fora da realidade delas, elas nem pensam nisso, né? Porque foram criadas dentro de um sistema de amor condicional, de merecimento. Mas uma parte de nós, uma voz lá no fundo, sabe que amor não pode ser assim, né? De alguma forma a gente sente isso, mas a gente se sente incapaz de vivenciar o amor incondicional, porque dentro dessa sociedade onde existe muito medo, muitos problemas a partir disso, né, a partir do medo, a gente sente que o amor incondicional é uma vulnerabilidade, é uma fraqueza. A gente ficaria vulnerável, né, se amasse as pessoas sem condições, né, sem impor condições. Bom, a, a visão do amor condicional leva ao medo e à visão de mundo baseada no medo. E essa visão afeta toda a sociedade, né? Desde os relacionamentos individuais até os negócios, as indústrias, a política, a religião, a educação dos jovens, né? A educação que é imposta aos jovens. E vai, é guerra e paz, ataque e defesa, agressão ou submissão, você guardar ou você partilhar, a união e a divisão, tudo isso fica afetado pela energia do medo. Por quê? A energia do medo é uma energia que restringe, que paralisa, que retrai, que faz a gente fugir, faz a gente se esconder. E o medo, essa energia fere, machuca, traz dor, traz sofrimento. Já a energia do amor é uma energia que expande, que se move, que revela, que partilha, que cura, né? O medo, no medo, você precisa de roupas, né? Ele diz. E no amor, você pode ficar nu. O medo sufoca, o amor é afeição, você se descontrai, né? Relaxa. O medo te oprime, enquanto que o amor te liberta. O medo irrita, o amor acalma. O medo critica, o amor regenera. Eu tenho, né, a minha experiência com esse livro, até eu já fiz um vídeo falando disso, que eu era um ser muito mais em conflito. É claro, eu tô no autoconhecimento, né? Eu ainda tenho as minhas catarses, né? Que dizem que é a limpeza dos lixos, né? Que nos foram colocados na mente, as crenças limitantes, uma série de coisas. E eu, muitas crenças limitantes, eu fui um garoto muito tímido, é, muito pequeno, eu tinha irmãos mais velhos e eu me sentia muito inferiorizado em relação a eles. Eles eram mais velhos, mais ativos, iam muito para a rua, tinham brincadeiras diferentes e eu fui um garoto que ficou mais dentro de casa. Eu nasci logo depois de um irmão ter morrido. Eu não sei direito como isso afetou, mas a minha mãe
né, pode ter me segurado, me prendido mais, porque ela talvez tenha se sentido um pouco culpada pela morte do meu irmão. E, né, se ela parece que sentia que havia negligenciado, ela sentia um pouco de culpa e talvez, né, tenha me segurado. Então eu fui um garoto bem diferente dos irmãos. E, e eu vivi, eu levei isso para a minha vida fora. Eu conversava, eu via as outras pessoas sempre como se fossem, como se elas soubessem muito mais do que eu, como se elas tivessem muito mais força do que eu, como se fossem muito mais bonitas do que eu. Sempre eu me senti muito inferiorizado, muito complexo de inferioridade. E, e esse livro, olha, eu tenho 67 anos, né? Agora que eu estou me libertando de uma forma bem clara, né? Eu venho num processo há muito tempo, mas hoje que eu posso olhar para tudo isso e falar, nossa, hoje eu sou uma pessoa bem mais segura, bem mais confiante, bem mais tolerante, bem menos irritável, bem menos raivosa, né? Mas porque essa visão desse Deus não punitivo, ela é muito libertadora. E você entende que não tem que ficar competindo, que não tem que ficar comparando, que uma série de coisas que não é só entender, você introjeta essas coisas, às vezes até sem perceber você está tendo um comportamento mais livre, né, dessas amarras. Então, para mim, esse livro, né, é muito libertador. Perceber que muito do que você considerou que era defeito em você, né, era só um medo de não ser aceito, um medo de ser inferior, um medo de não ter merecimento, um medo de não ser amado, um medo de ir para o inferno, né? Então, esse livro tem sido muito libertador para mim nesse sentido. E espero, se vocês se interessarem e, né, lerem, acompanharem esses vídeos, eu pretendo comentar os 3 livros, né? E se vocês acompanharem, eu espero que seja libertador para vocês. Porque se vocês ficarem aqui, se vocês continuarem ouvindo, ou se vocês forem ler o livro, é porque isso falou com vocês, né? Isso interessou porque tem algum motivo. E eu espero que seja libertador para vocês, tanto quanto tem sido para mim. Fiquem com o seu melhor, fiquem com Deus, que ficar com o melhor para mim é ficar com Deus. Fiquem em paz, em bem-estar. Até o próximo vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, né? Compartilhe com pessoas que possam se interessar por esses assuntos. Você vai me ajudar a continuar fazendo e a divulgar mais essa mensagem maravilhosa desse livro. Até o próximo.